Bom dia, meus queridos irmãos, feliz sábado a todos, que nós possamos ter sempre no nosso coração o desejo de louvar e adorar a Deus. Vamos cantar o hino que está no inário, número 16, Jubilosos, nós adoramos a Deus. Quatorze. Jubilosos te adoramos, Deus da glória, Deus do amor, nosso coração transborda em louvor a ti, Senhor. Rompe as nuvens da tristeza, do pecado e do temor, doador da eterna graça, enche-nos do teu amor. Tuas obras anunciam teu poder e resplendor, céus e terra cantam hinos em louvor a ti, Senhor. Vales, montes e campinas, lindos prados, verde mar, aves, fontes cristalinas, todos querem te adorar. Aleluia, aleluia, a Jesus o Redentor. Aleluia, eternamente, em louvor a ti, Senhor. Ao Consolador dai glória, pois conforto e vida traz. Aleluia, ao Pai eterno, Deus da graça, Deus da paz. Mais uma vez nós estamos terminando o nosso semestre, não é isso? Mais uma vez nós iremos começar uma nova lição, uma nova história, construir-se um novo conhecimento no decorrer desse trimestre. Eu não sei quantos de vocês têm lição da Escola Sabatina. Quantos fizeram assinatura? Quanto não tem a lição? Quanto não tem a nova lição, não fizeram a assinatura da lição? Quantos não tiveram oportunidade de fazer isso? Edson? Passa aqui, irmão, para ela. Quem mais não fez assim? Para a irmã aqui. Quem mais não fez a lição? Edson. Eu vou deixar essas duas outras lições. Vou deixar mais uma lição. Vou dar mais uma lição. Quem gostaria de receber lição que não tem a lição? Amém. E essa aqui eu vou deixar para os meninos lá do som,
a primeira pessoa que estiver curtindo a programação e que desejar a lição da Escola Sabatina, nós temos uma lição para dar aos nossos irmãos que estão nos assistindo. Quantos de vocês estudaram a lição dessa semana? A lição foi maravilhosa, né? Eu não sei quantos de vocês estudaram, buscaram ter esse conhecimento, se colocaram no lugar dos discípulos, se colocaram no lugar de Cristo, né? Eu sei que muitos de nós fazemos planos para nossas vidas, mas muitas das vezes nós não executamos os planos em nossa vida, não é verdade? Muitas das vezes, quando nós somos adolescentes, criamos planos, desejamos que quando nós estivermos com 30, 40, 50 anos, os nossos planos estejam concluídos, não é verdade? E Jesus também, quando ele fez esse planeta, ele também tinha planos. E quando, por algum motivo, o plano de Cristo, ele foi interrompido, ele colocou logo em seguida um segundo plano. Qual foi o plano? Qual? Dar um passo de fé. Irmão, o passo de fé não apenas dos discípulos, mas do próprio Deus como exemplo. Quando nós voltamos ao verso supramemorizado, diz o seguinte: tenho-se entre vós o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo se existindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ter retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhantes aos seres humanos. A lição de sábado vem falando de que o sacrifício, foi um sacrifício de Cristo, deixar tudo que tinha no céu, deixar a sua estrutura que tinha lá no céu, deixar o seu poder, deixar a hierarquia que tinha lá em cima e se colocar como servo de um ser humano. Se esvaziou. E é interessante que o verso fala o seguinte: se exaltou a Deus. Nós não temos dimensão do que significa santidade. Nós não temos dimensão do que é viver em santidade ou em pureza. Porque nós estamos contaminados com o pecado. E a nossa referência de santidade é totalmente distorcida, porque o pecado habita em nós. Paulo diz o seguinte, que todos os nossos membros estão inclinados a pecar, têm desejo de pecar. Mas Cristo, Ele colocou, em seguida, abandonou tudo que tinha em função nossa, em função de resgatar. A lição vem falando de que tudo que Cristo falou, tudo que Deus fez em favor, exaltou a Cristo por sua humildade, porque Ele se humilhou e se colocou em condições de servo, exaltou o próprio Deus. Isso com certeza trouxe alguma satisfação a Cristo. Mas a lição está falando de que a maior alegria de Cristo não foi o reconhecimento de Deus, mas a nossa salvação, a alegria de nos ver no céu. A lição vem falando também na parte de sexta-feira, de que nós não temos dimensão do que significa isso que Deus abandonou. E só teremos essa dimensão, essa clareza de que Deus fez por nós quando chegarmos nos céus, como chegarmos e virmos tudo que Deus tenha colocado no céu, tudo que estava a seu favor. E aí então nós jogaremos as nossas coroas no chão e exaltaremos para sempre o nome de Deus.
Só quando nós estivermos vivendo um processo de santidade, sem pecado, vamos reconhecer o real sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário. Cristo, ele deu o passo para me salvar e para salvar cada um de nós. E a alegria que ele vai ter e que terá é que se cada um de nós nos colocarmos a servi-lo, nos colocarmos no processo de salvação. A lição também vem falando que alguns homens, eles também deram um passo de fé. A Bíblia fala de Pedro. Pedro, Tiago, João e Mateus. Pedro era pescador e seus amigos também. Eles abandonaram tudo quando Cristo os chamou para deixar de ser pescadores de peixe para se tornar pescadores de alma, pescadores de homens. Esses homens, eles também se comprometeram em salvar outras pessoas. Eles se comprometeram. Mateus, um homem bem posicionado financeiramente, né? Funcionário público, não tinha dificuldade financeira, mas Mateus, ele tinha um vazio que só poderia ser preenchido com a presença de Cristo. Eu sei, irmãos, de que como é difícil nós abandonarmos o que temos, abandonarmos as nossas posições, os nossos trabalhos, abandonarmos até nós mesmos, a maneira como nós pensamos. É difícil porque fazer essa mudança, qualquer tipo de mudança, é um processo de sacrifício. Mas para sermos salvos, nós precisamos mudar. Precisamos mudar a nossa forma de pensar e precisamos estar comprometidos com o Mestre. Eu fiquei imaginando se Mateus estivesse em nossos dias, ou qualquer um daqueles discípulos que estivessem em nossos dias. Mateus era aquele homem que ia para a luta cada dia para matar um leão, para sustentar a sua família. Mateus, ele não tinha condições financeiras. Mateus, ele não tinha estudo, não tinha muito conhecimento, mas abandonou tudo para seguir Cristo. Muitas das vezes nós estamos nos nossos lares assistindo televisão, temos um bom carro, temos um bom emprego, estamos financeiramente bem estabelecidos, e muitas das vezes nós acreditamos que estamos indo para o céu. Mas a lição, ela veio justamente para nos fazer refletir um pouco sobre isso. Em que parte da nossa vida nós estamos comprometidos com Deus. Deus, ele te chamou nesta manhã para você fazer parte dessa missão. Jesus já estava no céu, Jesus não estava perdido.
Pelo contrário, Jesus veio buscar os perdidos. Jesus comprometeu a sua própria existência para salvar os perdidos. A lição vem falando também uma outra coisa que Pedro e seus amigos, eles presenciaram a alegria de salvar pessoas. É bem verdade que Pedro, ele negou Jesus. Mas a lição também vem falando de que Deus, ele não olha para quem você é, quem eu sou. Eu sou pecador. Em mim não há nada que agrada a ninguém. Mas a lição vem falando de que Deus pode fazer de mim uma nova pessoa. Deus pode fazer de mim um instrumento no caminho de outras pessoas. Não há salvação se nós não estivermos comprometidos com Deus. Enquanto nós estivermos olhando para o lado, nós iremos afundar como Pedro estava afundando no mar da Galileia. Mas se olharmos para Jesus, com certeza nós iremos flutuar sobre as águas. Iremos ver o poder de Deus transformar nossas vidas. Essa lição veio fazer com que eu refletisse muito, irmãos, sobre a minha vida, o meu posicionamento, a minha forma de pensar e tudo que me atinge, tudo que vem contra mim, contra a minha maneira de ser. Essa semana eu estava, a família perto da casa do meu pai, no quarteirão tem muitos adventistas, e eu estava na casa do irmão que financeiramente ele já foi muito bem. E essa semana ele estava conversando comigo, ele falou assim: Salomão, eu aprendi uma coisa. Eu aprendi de que não preciso de muito para sobreviver. Sabe? Eu não preciso de carro para sobreviver. Eu não preciso de dinheiro para sobreviver. Eu não preciso de estabilidade financeira para sobreviver. É bem interessante de que isso nos dá conforto, nos dá alegria. Mas eu não preciso disso. Ele falou assim, e isso de fato aconteceu porque eu testemunhei. Ele falou assim para mim: se eu tiver 10 reais no meu bolso, e se eu estiver com a barriga cheia, estiver me alimentado, e se alguém me pedir alguma coisa, e se eu tiver apenas os 10 reais, eu darei os 10 reais. Eu não vou ficar me preocupando com o dia de amanhã. Talvez seja isso que nós não mudamos, irmãos. Porque muitas das vezes nós estamos preocupados com o dia da manhã. E Jesus falou assim: não turbe-se os vossos corações a respeito disso. Mateus não tinha como deixar a herança para sua família e falar o seguinte: olha, eu estou deixando uma quantidade X, e vocês vão sobreviver com esse dinheiro e eu vou seguir a Jesus. Mateus não tinha, mas ele acreditava que Deus iria suprir sua família. Esse meu irmão, no dia seguinte, eu vi uma coisa interessante. Ele tinha mandado o rapaz arrumar o portão da sua casa. Só que naquele dia, enquanto o rapaz estava arrumando o portão da casa dele, a esposa de um outro irmão chegou e pediu para que ele fosse a um certo lugar. E ele entrou dentro do carro. Quando ele viu que o combustível da gasolina do tanque do irmão estava vazio. Ele pegou o dinheiro que tinha e colocou no carro do irmão. No dia seguinte, irmãos, ele falou uma coisa, o marido dessa irmã foi novamente buscar ele lá. E ele não tinha o dinheiro para pintar o portão, comprar tinta para pintar o portão, que o serralheiro estava ali. O irmão falou o seguinte, ele falou assim para o esposo do irmão: compra uma tinta para mim. Ele falou assim:
Ah, Reis, cadê o seu dinheiro? Ele falou assim, o dinheiro que eu tinha eu coloquei no tanque do carro da sua esposa ontem. Então assim, vai lá e compra. Aí ele, você sempre desse jeito, irmão? Ele falou assim, sempre pegando o que você tem para dando para os outros. Ele falou o seguinte, irmão, eu não me preocupo com o dia da manhã. Por isso Deus mandou você aqui hoje. Você acha que você veio aqui com algum propósito? Vai lá, compra tinta para pintar o portão da minha casa. E amanhã eu te dou dinheiro. Sabe, irmão, essas coisas faz nos refletir a respeito do como nós vivemos e a forma como vivemos. Esses homens, eles não estavam preocupados com essas coisas, porque eles acreditavam que cada recurso de cada dia, Deus iria providenciar. Que nós possamos viver por fé. Que Deus possa abençoar você que está nos assistindo. Que Deus possa abençoar cada irmão nessa manhã. E que nós possamos ter esse comprometimento de salvar pessoas. Colocar esse plano, porque esse é o propósito de Deus na nossa vida. Que as pessoas venham em primeiro lugar antes dos nossos interesses. Que Deus abençoe a cada um nessa manhã. Em nome de Jesus. Provai e vede. História de hoje, grau 6, 12 minutos. O dia tá lindo, né, amor? Demais. Steph, Douglas, dá uma olhada lá, ver como é que tá essa água lá, pra gente poder dar um mergulho. Vai lá rapidinho. Lagoa. Tá uma delícia a lagoa. Pai, a água tá quentinha, vem pra cá. Oi, minha filha. Tá bom. Ei, meu filho, bora, filho, dá um mergulho, filho. Bora, tira essa camisa, Steph. Vou dar um mergulho com o Douglas. Bora, filho. Douglas, filho! Douglas! Cadê você, filho? Ô, Débora, o meu pai e o Douglas estão se afogando. Ai, meu Deus, meu Deus. Oh, gente, socorro, eles estão nos afogando. Meu Deus do céu. Ei, passou? Nada. Vamos descer de novo, vamos de novo. Achei! Bora! Vamos lá. Parado. Chega. Nada. Vai. Igual seis. Maravilha. 2, 3, 4, passa, 6, 7, Atento, pronto socorro. 13, 14, Lagoa do Iriri, grau 6 de afogamento. Após ficar 12 minutos submerso. Brevidade no local. Após ficar 12 minutos submerso. Então, bora. Vamos. Amor, naquele dia que você se afogou, eu estava muito preocupada com você. Eu não te via mais lendo a Bíblia,
Para ir para a igreja, tinha que ser arrastado. E nossos filhos estavam percebendo o quanto você estava mudado. Você tem razão. Eu andava muito desanimado. Ficava difícil te ajudar, pois você não se abria comigo. A gente trabalhava e o dinheiro não dava para nada. Depois que eu vi a morte de perto, eu enxerguei o tanto que eu estava longe de Deus. Ele me deu uma segunda chance. Essa experiência trouxe uma nova vida para a nossa família. Sou muito grata a Deus por isso. E agora, eu os convido para esse momento especial de adoração através dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe. Provai e vede. Bom sábado. É com muita alegria que a tia Thaisa vem aqui para fazer a adoração infantil. A nossa historinha hoje é uma historinha que eu tenho certeza que você já ouviu várias vezes. E como sempre, a nossa historinha, ela está na Bíblia, né? A palavra de Deus. Semana passada a tia Ivânia explicou pra gente direitinho todos os livros que tem na Bíblia, né? E a nossa historinha hoje também está aqui na Bíblia. Tenho certeza que você já ouviu falar sobre um profeta. E o nome dele era Jonas. Jonas era um profeta de Deus. E Deus um dia veio para ele e falou: Jonas, eu preciso que você vá até a cidade de Nínive, porque lá o povo está mal e eu tenho uma mensagem especial para esse povo. Jonas pensou e falou: eu não vou para aquela cidade não. Aquela cidade, aquele povo é ruim. Aquele povo é muito, mas muito ruim. Eu não vou para lá não. Sabe o que aconteceu? Ele foi até um barco. Ele viu que tinha a plaquinha Nínive. Ele falou: eu vou pegar o barco que vai para o outro lado. Eu não vou para essa cidade. E então ele foi lá. Foi para o barco, junto com a tripulação dos marinheiros. Chegando lá, começou a navegar no mar e, de repente, começou uma grande chuva. E vinha muita água, vinha um trovão. E chuva, e chuva, e chuva, e chuva. E então os marinheiros começaram a ficar desesperados. E então sabe o que aconteceu? A tripulação falou: Jonas, ore para o seu Deus. Mas Jonas sabia que ele não estava fazendo as coisas certas para Deus. E então ele falou: me joguem ao mar. E então a tripulação falou: jogar você ao mar? Jogue-me no mar que a tempestade vai parar. E então jogaram Jonas no mar. E no mar temos o quê? Temos peixes, né? Peixes, vários peixes. Mas Deus enviou um peixe muito grande. E esse peixe veio e engoliu Jonas. E foi lá pro fundo do mar. E então lá, Jonas, dentro da barriga do grande peixe, pôde pensar no que ele estava fazendo. Na desobediência dele, que quando Deus manda, nós devemos obedecer. E então depois, Deus mandou o grande peixe fazer o quê? Vomitar Jonas lá na praia. E então Jonas foi fazer o que Deus havia mandado. Olha que interessante. Aonde que o peixe vomitou? Lá na cidade de Nínive. E então Jonas pôde pregar para as outras pessoas. E as pessoas, por incrível que pareça, mesmo sendo más, com a mensagem de advertência de Deus, essas pessoas se converteram. E Jonas viu, pôde perceber
que nós devemos sempre obedecer a Deus. Que todos nós possamos sempre deixar Deus no controle, e por mais que às vezes as nossas vontades queiram prevalecer, que Deus, né, possa prevalecer em nossa vida. Vamos fechar os olhos e orar a Deus? Querido Deus, muito obrigado por mais um sábado. Que possamos aprender com a história de Jonas. Que a sua vontade possa prevalecer em nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Bom sábado a todos os irmãos. É uma alegria, um privilégio e uma responsabilidade estar aqui compartilhando a palavra com vocês nessa manhã.
Antes de começar o culto, nós vamos fazer uma breve oração para abrirmos a palavra de Deus. E nós vamos aproveitar também para orar por alguns de nossos irmãos que também não puderam estar aqui, que estão doentes, né? A gente tem ouvido relatos aí de muitas pessoas que estão passando por dificuldades, sejam elas financeiras, que essa situação de pandemia só agravou um pouquinho mais essa situação, né? O nosso ancião também, Josival, também encontrava-se, não sei se ainda está internado, né? Ainda encontra-se internado também, talvez terá que fazer uma cirurgia. Então, vamos orar por essas pessoas que precisam das nossas orações, ok? Curve sua fronte assim como você está mesmo e vamos falar com Deus. Querido Deus, graças te damos porque podemos ter o privilégio de estar aqui na tua santa casa para abrir mais uma vez a tua palavra. E nesse momento lhe pedimos que teu Santo Espírito esteja conosco, nos iluminando, nos dando a tua sabedoria para que possamos entender a tua vontade para cada um de nós. Nós lhe pedimos também em prol daqueles que precisam do teu cuidado, da tua intervenção, seja ela médica, seja ela financeira, seja ela emocional, nós te pedimos que o Senhor intervenha, Senhor. Nós te pedimos não porque nós merecemos, mas nós confiamos em Ti e que seja feita a Tua vontade, Senhor. Nós nos entregamos em Tuas mãos, é o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, eu escolhi como tema dessa manhã uma história que você já, provavelmente, você que está na igreja já ouviu muitas vezes. Eu vou ficar aqui, né? Senão o Rodrigo vai ficar bravo comigo, que eu não fico no centro para a câmera não pegar eu. Vou ficar aqui, viu, Rodrigo? Você provavelmente já ouviu essa história muitas e muitas vezes, se você está na igreja já faz algum tempo. Se você não é da igreja, talvez você tenha ouvido alguma história relativa a isso. Parece até um conto da carochinha, né? Uma história de faz de conta, mas não é. Que é a história que eu combinei com a Thaisa dela contar aqui para as crianças hoje, né? É a história de Jonas. Só que eu queria trazer um outro olhar para vocês, para a gente começar a entender o porquê que Deus colocou essa história, esse livro, de só 4 capítulos lá na Bíblia. É um livro curto, mas se você parar para pensar, tem uma lição profunda por trás disso. Eu queria explorar um pouquinho isso com vocês nessa manhã, tá? Então eu vou pedir para que vocês me acompanhem aí na leitura da Bíblia. Eu vou pedir para que vocês deixem aí marcado já na Bíblia de vocês o livro de Jonas, que é ele que nós vamos estudar nesta manhã, ok? Jonas vem logo antes de Miqueias, tá? Finalzinho do Velho Testamento. Então vamos lá. O que é comum dessa história? Eu pedi para vocês abrirem, vocês acompanhando, nós já vamos ler algumas passagens, tá? O que é comum dessa história que todo mundo sabe, né? Inclusive as crianças já ouviram muitas vezes, né? É o quê? Jonas era um profeta que recebeu um chamado de Deus para ir numa cidade distante, para pregar sobre a sua mensagem, para falar que aquele povo iria ser destruído, certo? E ele foi engolido por um grande peixe, mas depois Deus libertou ele do grande peixe, certo? Isso todo mundo já ouviu, não é verdade? O que eu queria chamar a atenção para vocês é algumas características dessa história aqui. A história de Jonas, ela é regada por até uma parte fétida, né? Uma parte de putrefação, porque você está no sistema digestivo de um grande peixe, não era nada confortável nem cheiroso, certo? E os profetas, eles usavam uma roupa de pele de carneiro, mas não é aquela pele de carneiro curtida, bonitinha, não, aquela pele de carneiro rústica, né? Grossa. Então você agora imagina aquele profeta com aquela pele de carneiro saindo do grande peixe, do sistema digestivo de um grande peixe, né? Talvez com aquele ácido, aquele suco gástrico que soltou provavelmente o peixe. E ele chega agora na cidade de Nínive. Mas antes eu queria trazer para vocês algumas
Eu vou pedir, são poucos slides, eu não trouxe o passador, vocês passam aí para mim, por favor, tá? Pode passar para o primeiro. Eu queria trazer algumas características de Nínive, porque é interessante. Volta um pouquinho, volta um. Eu não vou ficar muito nessas imagens aí, porque é meio forte, né? Mas olha só, algumas características de Nínive, é importante a gente contextualizar, porque quando a gente contextualiza, a gente começa a entender direito a negação de Jonas. Por que Jonas falou, não vou? Né? Então, quem eram os ninivitas? Ninivitas, eles faziam parte do Império Assírio. E se você parar para pensar como é que era a cultura daquele povo, você começa a entender um pouquinho a negação de Jonas. Aquele povo, pode passar o primeiro? Aquele povo tinha o hábito de esfolar as pessoas vivas. Mas não era ser um povo violento comum, não era o povo que entrava e ia matando família, não. Isso é uma violência comum, a gente fala até comum, parece pesado falar. Mas é um povo que pegava e esfolava mulheres grávidas e arrastava no meio de cascalho para tirar a pele, para depois pendurar a pele e mostrar para os outros povos que eles eram cruéis e para os outros povos terem medo dele. Esse é um povo, pode passar o próximo, que popularizou o empalamento. Para quem não sabia o que é empalamento, é isso. É um pedaço de madeira afiado que entra por baixo e sai por cima. Pode passar. Vou tirar daqui para não ficar muito pesado. Começaram a entender então quem era esse povo de Nínive. Esse povo de Nínive também era inimigo dos profetas, porque eles adoravam um deus chamado Dagon. E quem era Dagon? Dagon, eu não trouxe a foto para vocês ilustrativa, mas era um deus que era metade peixe e metade homem. E agora contextualizando, né? Esse deus não foi sábio também ao fazer certas coisas. Ele foi para uma terra que adorava um deus que era metade peixe e metade homem. Agora quem ele era? Um profeta, um homem que saiu de dentro de um grande peixe. Perceberam? E agora vai lá Jonas, que não queria ir, né? Assim como Jonas, outros profetas também passaram por um confinamento. Nós estamos vivendo um confinamento, uma quarentena, né? Apesar de ter flexibilizado um pouquinho mais, a gente está podendo se reunir aqui agora, nós estamos passando por uma quarentena. E muitos profetas passaram. Paulo passou uma quarentena lá na Arábia, ficou isolado um tempo na Arábia. João ficou na ilha de Pátimos. Nós temos José, que foi jogado no poço, né? Moisés também ficou isolado para falar com Deus 40 dias lá no monte. Mas Jonas ficou 3 dias e 3 noites isolado para poder se arrepender. E quem era Jonas? Jonas, se você for parar e estudar um pouquinho o livro dele, que ele escreveu aí, ele era uma pessoa suicida. E eu falo isso porque tem 3 situações no livro de Jonas que ele desejava a morte. A primeira delas foi quando ele foi colocado dentro do barco, e aí o pessoal viu que a coisa estava feia e falou, o que está acontecendo? Vamos lançar a sorte aqui. Quem que está dando esse problema? Vamos ver, tira no palitinho aí, não sei o que eles usaram na época, mas lançaram sorte. Não sei se era no palitinho, na moeda, numa roleta. E caiu em Jonas, falou, quem é você, cara? Por que você está aqui e por que está acontecendo isso com a gente? É culpa sua. E aí então ele revela e fala, olha, melhor vocês me jogarem no mar então. Mas eles ficaram assustados, sabe por quê? Porque Deus tinha se revelado de tamanha maneira nesses tempos que se passaram, que eles reconheciam, a Bíblia não fala se eles eram ateus, né? Se eles eram cristãos, mas eles reconheciam que Deus era poderoso. E eles falaram, nós vamos jogar agora no mar um profeta de Deus? Não, peraí, você está enganado, não faz isso não. E Jonas então insiste, e eles lançam o profeta ao mar. Primeira vez que ele tenta, que ele deseja a própria morte. Mas o que eu quero chamar a atenção para vocês, eu vou chamar a atenção para vocês, contextualizando ainda, né? É para algumas curiosidades, né? Primeiro, eu queria deixar com vocês uma frase. Aliás, deixa eu só falar de onde eu tirei esse sermão. Esse sermão foi tirado de uma das lições dos adolescentes. Então, os adolescentes já devem estar ouvindo aí para mim, essa história aqui, e falar, nossa, mas eu já ouvi isso aí. Para vocês terem uma ideia do teor de tipo de lição que a gente está estudando na lição dos adolescentes. Tá? Essa é uma lição extraída da história de Jonas, e que traz uma seguinte reflexão, e uma frase para a gente guardar, que Deus só manda ir
quando Ele quer trazer. Deus só mandou Jonas ir porque Ele queria trazer o povo de volta para Ele. Deus só vai te mandar ir para algum lugar se Ele quer trazer ou você ou alguém com você. Então, Deus só manda ir se Ele quer trazer alguém. Na internet agora, nesses dias atuais, nós temos uma cultura do cancela, do bloque, né? Uma pessoa fez algo, por exemplo, hoje você é seguidor, você pode ser seguidor de várias pessoas, né? Nas redes sociais, eu posso ser seguidor de uma pessoa, de um influencer, né? Até hoje parece que é um emprego novo, né? Ser influencer digital. Você vai lá e posta as coisas, põe vídeo, vai falando o que você está comprando, o que você está comendo, como você está fazendo, e as pessoas vão seguindo, e por isso as pessoas pagam para isso, para que você faça propaganda do que ela está vendendo. Olha, eu estou usando essa marca de shampoo e ficou ótimo, e meu cabelo e tal, né? Meu cabelo está ficando branco, eu já preciso de uma tintura. Mentira, que eu não vou passar não. Mas vão lá e vão postando, olha, passei isso aqui, eu usei esse produto, eu fiz tal coisa, fiz chapinha, fiz não sei o que lá, e a pessoa vai olhando e fala, ó, chapinha, marca tal, o produto é marca tal, e aí a pessoa vai sendo influenciada e vai comprando os produtos, né? Explora um pouco aí essa nossa tendência consumista. Então vejam, nessa questão de ser seguidor, criou-se a cultura do bloque, ou do cancela, né? Cultura do cancela. Eu não gostei da pessoa, a pessoa fez uma besteira lá, ou traiu a namorada, eu vou lá e bloque nela, né? Aí a pessoa viu que ela fez uma besteirona lá, o pessoal virou, olha, tomou não sei quantos 1000 blocos, né? E foi exatamente o que Jonas fez. Jonas chegou e falou assim, ó, vou dar um bloco em Deus. Ó, parece que agora a amizade que ele tinha com Deus, a relação que ele tinha com Deus, ele deu um bloco ali, ó, fechou. E Deus fala assim para ele, calma aí, Jonas, que negócio é esse? Por que você está me bloqueando aí? Por que você está fugindo de mim? E aí, a gente começa a entender, contextualizando ali o mapa, eu trouxe para vocês, passo primeiro, que é o primeiro ponto que eu queria deixar ali, ó. Dá um clique aí. Essa bolinha vermelha aí, é onde, mais ou menos, tá? Onde Jonas morava, tá? E aí o pontinho, que é o próximo aí, é a verde, se eu não me engano, que eu coloquei. O próximo pontinho verde é para onde ele viajou, para Jope, para poder ir no outro ponto ali, escrito em vermelho grande ali, que era Tarsis. Sendo que, na verdade, ele foi convocado para ir para Nínive. Está claro ali, mas dá para ver, né? E aí, tem essa noção, passo próximo, que o ponto mais perto de onde ele deveria ir, do mar, ali perto de Nínive e tal, eu coloquei ali, eu supus que era ali, aquele pontinho laranjado. Dá 1000 quilômetros, pelo menos, da distância onde ele foi cuspido pelo peixe ali, que ele pode ter sido cuspido, porque a Bíblia não revela onde ele foi cuspido. Mas o ponto mais próximo ali do mar, onde ele pode ter sido cuspido, até Nínive, é esse ponto aí, cerca de 1000 quilômetros. E ele fez o quê? Ele saiu do pontinho vermelho ali, para ir para Jope, 94 quilômetros, cerca de 100 quilômetros ali para baixo, desceu, para ir na direção contrária do que Deus pediu. E aí ele fala, eu vou para Tarsis. E pelo tamanho da seta que eu coloquei, você já tem uma noção da distância que era, né? Passa mais um aí. Eram 3.500 quilômetros de e Jonas, decide, eu vou embora, né? O ponto mais próximo de Nínive a Israel, né? Jonas não morava na extremidade de Israel, morava ali meio perto do meio ali, né? Na parte superior de Israel, mas perto do meio. Mas a parte mais próxima de Israel até Nínive dava 800 quilômetros. Ele vai mais uns 100 quilômetros para longe, né? E aí fala, vamos embora. E aí, nesse meio da história, vocês já conhecem o que acontece. E uma outra curiosidade que eu queria trazer para vocês. Jonas é apanhado no meio do mar. Ele é jogado, deseja a própria morte e é jogado. E aí eu trouxe mais uma curiosidade. Esse aqui é o monte, quem sabe? O monte mais alto do mundo, Monte Everest. O Monte Everest, ele tem cerca de
Cerca não, né? O pessoal pôs um número exato aqui de 8.848 metros, quase 9 quilômetros de altura. É alto, né? Agora você sabe quanto tem a parte mais profunda do mar? A parte mais profunda do mar, pode passar o próximo, é a Fossa das Marianas. Fica lá por lado de lá do Japão, lá no Oceano Pacífico, né? A Fossa das Marianas, nós estamos falando do Monte Everest, que tinha quase 9 quilômetros de altura. A Fossa das Marianas tem mais de 11 quilômetros de profundidade. É como se você colocasse um Monte Everest lá e ainda sobrasse um espaço. E aí onde eu estou querendo chegar com isso, com essas ilustrações? É para a gente entender que não importa o quão profundo a gente vá, Deus vai buscar. Quando Deus dá o exemplo na Bíblia que joga os seus pecados nas profundezas do mar, você já tem a noção de que não é qualquer bobinho que vai lá conseguir resgatar os seus pecados. Se Ele joga lá para esquecer, não sei quanto o Wesley talvez esteja mais ciente de quanto uma pessoa consegue mergulhar. Tem mais ou menos uma noção? Eu sei que no bombeiro tem um curso de mergulho, né, que o pessoal faz. Mas com certeza não chega perto nem de 100 metros, né, de profundidade. Imagine 11 quilômetros. Ninguém vai conseguir recuperar o seu pecado. Então Deus coloca o seu pecado lá nas profundezas do mar. Mas não importa onde você vá, o pior que dos pecados que você já tenha cometido, para te salvar, Deus vai lá e busca, onde quer que você esteja. Hoje a cidade de Jope, né, onde Jonas fugiu, para onde ele foi tentar pegar o barco, estou apanhando esse microfone aqui. Onde ele foi tentar pegar o barco, hoje é chamado Tel Aviv, né? A cidade de Tel Aviv. Nínive, uma outra curiosidade, nesse episódio ela foi salva, mas ela foi destruída no ano de 612 a.C. Dizem que Jonas viveu mais ou menos em torno do ano 800 a.C., né? Os historiadores falam. E ela foi destruída depois, mas o fato é, nessa ocasião, ela foi poupada. E aqui, o que eu queria chamar a atenção para essa história de vocês hoje, são duas coisas fundamentais nessa história, que é a reputação de Deus com a reputação de Jonas. Então vamos entender um pouquinho dessa história. Olha o que acontece quando Jonas vai lá e fala assim, ele decide forçadamente, né? Mas ele decide aceitar o chamado de Deus e vai lá e faz advertência ao povo de Nínive. Fala, olha, daqui 40 dias vocês serão destruídos. Vocês são um povo muito violento e vocês vão ser destruídos. Agora imagina como é que estava a situação de Jonas. Hoje eu não sei, hoje nós temos muitas comunidades que são violentas, né? Lá no Oriente Médio nós temos alguns países que a violência é muito forte. Nós temos aqui no Brasil as favelas, não é preconceito nem nada, mas é só para a gente entender contextualizar o momento em que ele vive e a posição que ele estava. É como se você fosse lá na favela da Rocinha, vai lá falar para o chefe do tráfico que o filho dele vai ser morto porque a polícia vai entrar, vai invadir, vai lá acabar com ele, né? Você vai tranquilão, né? Você vai felizinho da vida, saltitando. Esse era o contexto em que Jonas estava. Ele ia para um povo que era inimigo de profetas, era um povo que era extremamente cruel, para dar uma mensagem que Deus tinha dado para ele. Mas ele forçadamente foi. Então quando a gente fala assim, Jonas, que covarde, né? É bom que a gente entenda o contexto, para a gente entender que as coisas não foram tão fáceis assim. E depois nós vamos fazer um gancho para o que é o chamado para cada um de nós. Mas entendam a situação de Jonas no qual ele se encontrava. E quando a gente fala assim desses dois elementos que eu citei agora, da reputação de Jonas e a reputação de Deus, a gente começa a entrar no conflito, porque quando fala de reputação, hoje a gente tem um negócio que é por exemplo, se você for falar assim, nós estamos em confinamento social. O que a gente tem hoje o capital emocional que, por exemplo, adolescente tem muito, né? É o quê?
É a reputação. Se destruir a reputação desse adolescente, começar fake news, aí colocar, falar para espalhar boato falso, fazer bullying, esse tipo de coisa, o adolescente entra em depressão, o adolescente às vezes até tenta suicídio. Nós temos inúmeros relatos, nessa época de pandemia, o que mais a gente tem é relatos de pessoas entrando em depressão. Mudou a rotina, mudou as coisas, casamento também que está indo pelo brejo, né? Espero que nenhum daqui, né? Mas são alguns problemas que surgiram com a pandemia. Esse vírus revelou outros vírus da nossa sociedade, né? Então vejam, reputação de Jonas por quê? Porque ele foi com uma mensagem, e Jonas não tinha entendido que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E aí Jonas vai lá e fala assim, vocês vão morrer. E aí Deus vê que o povo se arrepende. Eu queria convidar vocês a lerem capítulo 3 do livro de Jonas, versículos 5 e 6. Diz o seguinte: os ninivitas creram em Deus e proclamaram em jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou essa notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. Viram como a mensagem de Jonas tinha um foco que não era só sentenciar, e às vezes é mais fácil a gente culpar do que consertar. Existe um erro. Para Jonas era muito mais fácil sentenciar logo, acabou, chegou, resolveu. Eu vim para dar essa mensagem. Por quê? Porque vocês agora, vamos contextualizar tudo de novo. Um profeta que era odiado naquele povo. E para quem era odiado, ele sabia a consequência. Era para servir de exemplo para os outros povos. Podia acontecer qualquer tipo de coisa. Eles escolhiam o tipo de tortura que eles poderiam fazer com Jonas, né? E agora ele chegava com uma mensagem. Aí o povo se arrepende. Jonas não esperava por isso. Deus sim, Jonas não. E aí o povo se arrepende. E o que diz aí o versículo 10? Diz o seguinte no versículo 10: viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Porque Deus é misericordioso. Essa é a misericórdia de Deus. Não importa o que você tenha feito, não importa quão longe você tenha ido, Deus te busca, Deus vai atrás. E essa história de Jonas vem trazendo essa noção para a gente, que não importa, onde há, na verdade, justiça, superabunda a graça de Deus. E Jonas, preocupado com a sua reputação, agora ele fala: Senhor, me mata então. É o que diz o versículo. Quer ver? Versículo 3 do capítulo 4. Diz o seguinte: peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Mas que covarde, né? Você pode estar pensando. Não, mas pensa no contexto. Agora ele seria tido, quem sabe, a justiça de Deus não veio como ele havia profetizado, e agora ele seria talvez tratado como um mentiroso, um profeta falso. E cara, já profeta já não era, desculpem meus termos, eu falo cara, né, mas eu estou acostumado a lidar com adolescente. Mas se profeta já não era bem visto, imagine um profeta falso. Por isso Jonas fala: Senhor, melhor que o Senhor tire a minha vida, tira a minha vida de vez. Assim eu não sofro tanto quanto eu acho que eu vou sofrer. E então Jonas sai do povo. E essa noção de reputação é exatamente como Jonas queria ser visto contra como Deus queria ser visto. A partir dessa história, como você pode enxergar a Deus? Como um Deus extremamente misericordioso. Essa é a lição que a gente precisa ter daqui. Um Deus misericordioso. E a lição que a gente traz de Jonas é que Jonas era um profeta orgulhoso. Talvez medroso.
Mas eu não sei se eu estaria também com esse medo que ele estaria, porque é uma situação bem difícil. Mas era a reputação de Jonas versus a reputação de Deus. Ele seria, por exemplo, tratado como uma fake news, né? Chegou lá, falou, não aconteceu, mentira, né? Jonas 4,2 diz o seguinte, abram a Bíblia de vocês. Esse talvez é um resumo, trazendo na linguagem atual, a gente costuma dizer que a Bíblia é uma selfie de Deus. É como Deus se mostra para a gente. E esse versículo 2 aqui é um resuminho da selfie de Deus. Leia aí, capítulo 4, versículo 2, leiam comigo. E orou ao Senhor e disse, ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Esse é o nosso Deus em quem nós confiamos. É um Deus que não é por qualquer coisa que Ele, nos termos nossos, Ele chuta o balde. Ele está esperando sempre a gente se arrepender. E aí vem essas noções de que Deus deu uma missão para Jonas. Jonas vai. E a partir dessa missão que ele não queria fazer, uma nação inteira se converte. Um rei, não sei como seria hoje um estadista, um presidente, se converte. Pela mensagem que ele não queria dar. E a única coisa que Jonas se preocupava nessa época também era com ele, não com a salvação das pessoas. Ele podia ter se alegrado. E a gente entra num termo hoje muito usado por aí, que é a tal da empatia, né? A empatia é você se colocar no lugar de alguém, você pensar como essa pessoa está pensando, você imaginar como essa pessoa está se sentindo. E aí você pensa, puxa, preciso fazer algo por essa pessoa. O oposto de compaixão é o próprio umbigo, é a falta total de empatia. A empatia é o oposto do ego. E se a gente for falar de ego, vem o termo ego, é o prefixo de egoísmo, né? Por que egoísmo? Porque a gente, quando pensa só no próprio umbigo, mas na verdade é a origem de todos os males. Se você for parar para pensar, eu não lembro de nenhum pecado que não surja do egoísmo, do pensar no próprio eu. Quando a gente deixa de lado a vontade de Deus e começa a pensar no próprio eu, as coisas começam a desandar. E a diferença na história de Jonas aqui entre um covarde e um herói é um simples passo ao lado. Eu não quero esquecer a história do jovem Samuel. Não o jovem Samuel da Bíblia, porque essa também eu não esqueço. Mas o jovem Samuel de Suzano. É uma história bem batida. De um desbravador, de um jovem adventista, que decidiu dar o passo ao lado. Colocou a segurança da sua amiga em primeiro lugar e morreu entre os 10 que foram vitimados naquela ocasião em Suzano. Eu não quero esquecer essa história. Porque essa história me faz lembrar de que eu preciso ter mais empatia pelos outros. Essa história me faz lembrar de que eu preciso pensar além do meu próprio umbigo. Jonas, ele é um lembrete do perigo que é a falta de empatia. Jonas também é um lembrete da misericórdia de Deus. É como se Deus tivesse assim pegado Jonas e o ego de Jonas e começasse a dar uma atrás da outra, assim, ó, para. Que ele pega além dessa situação que ele vê, ele perdoa, ele não pune o povo de Nínive, porque o povo de Nínive se arrepende. Aí Jonas vai, sai, fica lá num lugar retirado, esperando ver o que vai acontecer com a cidade, num sol castigante, e vem Deus e manda uma planta para ele. Fico imaginando, né, uma planta crescer em cerca de algumas horas. Outro milagre acontecendo ali perto de Jonas, né? E aí logo depois, Deus manda também um verme para acabar com essa planta. E aí Jonas lamenta e de novo Jonas fala: Senhor, é melhor que o Senhor tire a minha vida. Tira a minha vida logo. E aí fala,
Deus fala, mas Jonas, você está mais preocupado com isso aí, mas não se preocupa com o povo de Nínive. Essa planta que você nem ajudou a crescer, você não cultivou, você não fez nada, foi lhe dado de graça. Agora com o povo de Nínive você não tem essa misericórdia. Então Deus, como se ele pegasse o ego de Jonas e começasse, pensa, né? Parece que a misericórdia que Deus tinha que ter com Jonas era muito maior do que ele que tinha que ter com Nínive. E eu volto a trazer para a gente a frase que eu deixei no início, que Deus só manda ir se Ele quer trazer. Deus manda a gente hoje. Acho que como todo sermão precisa ter uma noção, uma reflexão e um convite à mudança. O meu convite a vocês, nesta manhã, é que a gente aceite o chamado de Deus. Talvez você não precise ir para uma Nínive. Talvez precise. Nós somos chamados hoje a pregar o Evangelho aonde quer que seja. O chamado é para você. No livro Os Ungidos, que é a nova versão de Profetas e Reis, né, na linguagem de hoje, diz o seguinte: em cada cidade há muitos que, se corretamente ensinados, podem aprender a se tornar seguidores de Jesus. As condições em que as grandes cidades se encontram hoje anunciam com voz de trovão que a hora do juízo de Deus está próxima e que o fim de todas as coisas desta terra está chegando. Os juízos de Deus serão derramados um após o outro rapidamente. Incêndios, inundações, terremotos, com guerras e derramamento de sangue. O anjo de misericórdia não pode proteger por muito mais tempo os que não se arrependem. Permanecerão em pé apenas os que aceitarem o convite de misericórdia e se santificarem pela obediência às leis do divino governante, assim como fizeram os habitantes de Nínive por meio da pregação de Jonas. Você tem uma mensagem extremamente importante, é uma mensagem de vida ou morte. Você deve ter visto alguns filmes que falam desse jargão aí, né? É questão de vida ou morte. A mensagem que você tem é literalmente questão de vida ou morte. Você falar para as pessoas que existe salvação é questão de vida ou morte. Você dizer às pessoas que elas têm um Deus em quem elas podem confiar, que não importa se você está lá no fundo das fossas das Marianas, Deus vai te buscar, é questão de vida ou morte. E Deus te manda aí. Deus te manda aí porque Ele quer trazer. Deus manda você, vai, porque eu quero mais pessoas perto de mim. Se Jesus não voltou até hoje, é porque Ele é grande em misericórdia e espera que mais pessoas se arrependam para estar junto com Ele no seu reino. Meu desejo é que cada um daqui aceite esse desafio e assim a gente possa um dia estar lá lembrando, falar, olha, lembra do dia que eu aceitei? Não sei, a gente talvez não tenha noção de quantas pessoas a gente pode ter influenciado para Deus. Mas uma coisa eu sei, o chamado está feito. Deus só manda você ir se é para trazer alguém. Então vá. Vá e traga. Eu não sei se a sua Nínive, como é a sua Nínive. Eu não sei se é o seu campo missionário, é o seu trabalho, se é a sua escola, se é a sua vizinhança, se é a sua rede social. Eu não sei. Mas Deus está mandando, vai. Vai para me trazer. Traz para mim essas pessoas que eu preciso buscar. Que Deus nos abençoe nessa manhã e que cada vez mais a gente possa aceitar literalmente esse chamado de pregar a mensagem, que é uma mensagem que não pode ser contida, não pode ser guardada. Se nós nos calarmos, as pedras falarão. Então, aceitemos esse chamado para um dia nós podemos estar com Cristo também nas mansões celestiais. Amém? Nós vamos finalizar o culto dessa manhã cantando o hino de número 230, é isso? Eu não lembro o número exato. E ao som então
da música, nos coloquemos de pé. Pessoal do louvor, me ajudem aqui. Capítulo 2 de Jonas é quando Jonas, no ventre do peixe, faz uma oração entregando a vida dele nas mãos de Deus. Ele teve um confinamento ali de 3 dias. Nós estamos vivendo um confinamento já de alguns meses. Não é o confinamento da mesma proporção do que Jonas, mas Deus precisou talvez colocar Jonas num confinamento para ele entender que ele devia seguir a missão. Aproveite esse confinamento que você está vivendo para aceitar também a missão que Deus confiou a cada um de nós.
120.000 pessoas moravam naquela cidade. 120.000 pessoas talvez foram salvas por uma mensagem de um profeta que não queria dar a mensagem. Quem sabe a mensagem que você não está querendo dar hoje possam ser vidas se perdendo no amanhã. Pense nisso e aceite a missão que foi confiada a cada um de nós. Vamos orar? Querido Deus, não somos nada sem Ti, Senhor. Não somos nada sem a Tua proteção. É somente pela Tua graça que nós estamos vivos até hoje. Nós lhe pedimos que amoleça o nosso coração de pedra, Senhor. Que a cada vez mais nós possamos nos dedicar a pregar o Teu Evangelho, a falar de Cristo, porque um dia o Senhor nos transformou, nos deu uma vida melhor, nos inspirou a sermos pessoas melhores. Teu Santo Espírito nos acompanhou e nós queremos que essa experiência também seja vivida por outras pessoas. Nos ajude a sermos exemplos vivos do Teu amor e a entendermos a Tua grande misericórdia para cada um de nós. Nós sabemos que não importa o quão fundo nós possamos ter ido, o Senhor vai ainda nos resgatar. Vai atrás daquele que se perdeu, da ovelha perdida. Nos ajude, Senhor, e não desista de nós em momento algum. Nós Te rogamos, não porque nós temos algum mérito, mas nos méritos de Cristo Jesus. Amém.